nós trazemos hoje aqui no nosso programa Medicina Estética o Dr. Jares Borges, urologista, que vai nos falar sobre infertilidade masculina, de uma maneira geral. O Dr. Jares é da Apvida e vai falar conosco sobre esse assunto. Tudo bem, Jares? Tudo bem, boa noite, doutor Leão. Jares, por que o tema infertilidade é tabu entre os homens ou é também complicado entre os casais? Bom, na verdade, a gente precisa esclarecer bem um conceito de infertilidade como sendo uma infertilidade conjugal. É uma infertilidade que é do casal, o casal que não consegue alcançar a gravidez, né? E esse conceito de infertilidade é estabelecido com 1 ano de tentativa com relações sexuais desprotegidas e irregulares, e nesse primeiro ano de tentativa não acontece a gravidez. Então, a partir desse momento é que se considera esse diagnóstico de infertilidade e o casal tem que ser investigado. Tanto a mulher tem que fazer a investigação da parte ginecológica com o especialista, com o ginecologista, e o profissional que faz a investigação da parte masculina é o urologista. O que na prática a gente observa é que a mulher, ela procura antes, né, fazer a sua avaliação, e enquanto que os homens eles vão normalmente um pouco mais forçados, vão protelando e vão mais estimulados pela mulher do que propriamente com fazer uma consulta espontânea. Ô, Jares, a infertilidade é mais comum no homem ou na mulher? Bom, na verdade, assim, é tão comum no homem como na mulher, né? Estatisticamente, em torno de 40% dos casos de infertilidade são por conta de algum problema na mulher, 40% por algum problema no homem e 20% os dois têm problema. Então, por isso que a gente tem que enfatizar bem, até numa consulta mesmo, de que quando você está investigando o homem e encontra algum tipo de problema, você tem que estimular que a parceira também procure fazer a sua avaliação, porque nem sempre é só um que tem o problema, né? Em 20% dos casos de infertilidade, o problema está nos dois, tanto no homem Já como que na mulher. a gente está falando assim em estatística, existe uma estatística de número de homens inférteis? É em torno de 7 a 8%. Na verdade, 15% dos casais apresentam infertilidade em algum momento da vida. E considerando que metade é responsabilidade do fator masculino e metade do fator feminino, então, estatisticamente, dá para considerar que 7 a 8% dos homens tenham algum problema de infertilidade. E as mulheres, sabe dizer? Em torno disso também. Também, né? a mesma coisa. Quais seriam, assim, as causas mais importantes da infertilidade masculina? Bom, no caso do homem, a causa mais comum que você pode identificar é a varicocele, né? A varicocele é uma enfermidade que acomete em torno de 15 a 20% dos homens. Nem todos vão desenvolver infertilidade, né? Nem todos os homens portadores de varicocele vão ter a infertilidade. Além do que, é uma alteração progressiva, né? Então, você tem um percentual numa faixa etária, digamos, na puberdade, na adolescência, que não tem comprometimento, mas com o decorrer dos anos, alguns homens podem vir a desenvolver alterações na produção de espermatozoide. Então, a causa identificável mais comum é a varicocele, 35 O que a 40%. é varicocele para o nosso telespectador e como é que se adquire isso? Bom, a varicocele é uma condição intrínseca mesmo do homem, né? Não é uma coisa que vai ser adquirida por algum fator ambiental, não. É realmente um fator biológico, né? Corresponde à dilatação das veias do plexo testicular, e essa dilatação promove alterações locais no testículo em relação à temperatura, congestão, né, refluxo, e isso altera a condição local para a produção de espermatozoide. Está vinculado a fatores genéticos ou a hábitos cotidianos? Não, é mais por uma questão talvez adquirida mesmo geneticamente, né? Porque o homem ele vai ser predisposto a ter a varicocele. Muitas vezes o paciente que vem com o diagnóstico, ele se preocupa muito
com questão assim, de esforço físico, aquele paciente que faz exercício físico mais pesado, ou até que na condição do trabalho dele mesmo, ele precise fazer um determinado esforço físico, mas não é isso que provoca a varicocele. Ele tem a varicocele, a predisposição desde a adolescência, e isso vai de forma progressiva aumentando, e as alterações vão aparecendo também de forma progressiva. Quer dizer que durante fases da vida, às vezes o homem pode não ter o problema, e mais adiante, quando for ficando mais velho, essa varicocele se acentuar de uma maneira tal que torne o infértil, né? Pode, inclusive, a maioria dos casos de infertilidade secundária, que é aquela quando o casal já tem um filho e não consegue ter um segundo, a maior parte dos casos é por conta de varicocele. 80% desses pacientes desses casais que não conseguem ter um segundo filho, 80% dos casos de fator masculino são por conta da varicocele. Significa que ele tinha a varicocele antes sem comprometimento, mas que passou a ter esse comprometimento, né, de forma progressiva com o correr do tempo. Jares, o diagnóstico da infertilidade só pode ser feito através de uma consulta com o urologista? Não necessariamente. Muitas vezes o paciente já vem encaminhado pela ginecologista da parceira, né, e já chega até com um exame de espermograma pronto, com alguma alteração, para que, na verdade, o urologista investigue, né, a infertilidade do parceiro, né? E às vezes também pode o cara casar com uma viúva que já tem um filho ou dois, ou com uma mulher separada que já tem um filho ou dois, e ele não conseguir ter nenhum filho com ela, ele já está meio caminho andado, diagnóstico dado já, que o problema é dele, né? E assim, alguns casais, como esse que você fala, quando a mulher, né, quando o casal pretende ter um filho, a mulher já tem, o homem, nesses casos, até espontaneamente mesmo, ele procura já fazer a investigação para saber se tem algum problema com ele, né? O homem nessa condição geralmente já vem também de um outro relacionamento prévio, né? Nesse relacionamento ele pode ter tido alguma dificuldade, então ele já parte para investigar muitas vezes antes mesmo de ter o problema real, né? De não estar conseguindo a gravidez. Por que é que os homens têm dificuldade de procurar o urologista, mesmo só na intenção preventiva? É mais por um tabu mesmo, talvez uma questão cultural nossa, né, no nosso meio. Normalmente a mulher que leva ele lá, feito ou quem leva um se não cachorro leva, pela pelo menos coleira. que faz com que ele vá à consulta, né? Existe reversão para a infertilidade? Bom, nos casos da cirurgia de varicocele, né, a causa mais comum e identificável, a correção cirúrgica da varicocele é o tratamento padrão para esse tipo de paciente, né? Existem outras condições que provocam a infertilidade, né? Condições de infecção. Quais, por exemplo? Infecções genitais, obstrução, que pode ser adquirida até pela vasectomia também, né? Alguns pacientes que já fizeram, depois procuram para religar, recanalizar, né? Ou fazer algum método de reprodução assistida com extração, com captação de espermatozoide, né? E até pacientes que você não identifica uma causa, né? Que isso até gira em torno de 50% dos casos, as técnicas de micromanipulação de gametas, né, de reprodução assistida nas últimas 2, 3 décadas, elas têm evoluído bastante e têm permitido, inclusive, que esses homens consigam, de alguma forma, fazer a captação de espermatozoides e que possam ser pais biológicos, né, com algum procedimento de reprodução assistida, com fertilização, né, enfim, isso hoje é possível, né? O paciente que você rotulava antes como estéreis, hoje em dia não dá para dizer, né, de início que sejam, né? Jares, esses tratamentos são muito caros ou são acessíveis? Bom, a cirurgia de varicocele não é um procedimento de alto custo, né? O paciente que tem plano de saúde, todos eles dão cobertura a isso, né? O SUS oferece essa cirurgia sem muita dificuldade, e para o paciente que não tenha convênio ou que não vá para o SUS, não seria uma cirurgia de alto custo, né? O que realmente ainda tem um alto custo no nosso meio seria se aquele casal precisasse fazer algum método de reprodução assistida.
Quem quiser lhe encontrar, além de lhe encontrar na app Vida Saúde, onde é que pode lhe encontrar? Eu atendo no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, que é pelo SUS, né? Faço consultório na URO, que é uma clínica de urologia do Hospital Português. E o telefone lá é 3231-5554. E também atendo no consultório da Clínica Lucilo Ávila, que o telefone é 3052-0345. Jari, nós agradecemos a sua participação e pedimos ao nosso telespectador que não saia daqui. Daqui a pouco estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. Senta, Aline. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Aline, você está vindo fazer essa sua cirurgia por quê? Doutor Leão, eu tive filho e tive muita estria na barriga. Ficou muito flácido e muita estria. Há quanto tempo você teve filho? Minha filha vai fazer 8 anos agora em dezembro. Há 8 anos atrás. Amamentou? Amamentei. Você aumentou quantos quilos na sua gravidez? Aumentei 17. E já perdeu esses 17? Perdi e tô voltando. Tá voltando. Tô voltando. Ok. Vamos dar uma olhada na sua barriga para ver o que é preciso. Mas eu acho que você vai ter que perder um pouco de Certo. peso para a gente poder Sim. fazer essa sua cirurgia. Vamos examinar. Vamos. Essas estrias aqui, ó, daqui para baixo sai tudo, essas aqui ficam. É importante você perder peso. Olha como tem coisa aqui. E na plástica, a plástica só tira isso. Aqui eu diria na lipo. E se eu tirar muita gordura aqui na lipo, vai ficar aquela pele sobrando, pendurada. Pronto. Doutor Leão, Tudo bom? Como é? Os exames estão prontos tá já? pronto. Perdeu o peso? Perdi. Sacrifício, mas perdi. Vamos ver aqui como é que estão as coisas. Radiológico, aqui está tudo direitinho. Ok. Exame. Pronto, agora é só a gente combinar o dia e marcar lá no hospital. Tá ok? Tá ok. Ah, joia.
A cirurgia de ex-obeso ou a cirurgia pós-bariátrica é uma cirurgia que tem ganho nesses últimos 10 anos um espaço muito grande dentro do campo da cirurgia plástica, porque o paciente perde 50, 60, 70 quilos e isso vai, obviamente, determinar uma sobra de pele bastante acentuada. E essa sobra de pele ela é tratada através de ressecções. Eduardo, essas cicatrizes, elas tendem com o tempo a minimizar bastante, ficar quase como uma estria, mas de imediato elas são muito evidentes, porque as perdas de gordura são grandes e a sobra de pele é grande. E para essas sobras grandes tem que se tirar bastante pele, e isso determina cicatrizes extensas. E normalmente, inclusive até os conselhos médicos, os planos de saúde aconselham e determinam uma data limite de pós 2 anos, que seria mais ou menos o tempo onde vai haver uma estabilidade, vamos dizer assim, ponderal do peso do paciente em relação ao resultado da cirurgia bariátrica. Então, após esses 2 anos, essa estabilidade sendo, vamos dizer, mantida, a cirurgia para começar a se refazer o corpo pelos excessos que foram perdidos. Abdômen, perna, braço, pescoço, mama. Então, é uma série de cirurgias. Depende da cirurgia que você vai fazer, certo? Da pós-bariátrica, que teria, vamos dizer assim, um repouso maior, seria a dermolipectomia abdominal, ou seja, a retirada da pele em excesso da região abdominal, porque geralmente isso tem um processo de aproximação da musculatura de reta abdominal, mas há algo em torno de uns 90 dias para se começar a fazer uma movimentação de exercícios físicos mais intensa. Roberta, quando a flacidez é bastante excessiva, não tem outra solução a não ser a retirada da pele, certo? Quando essa flacidez é moderada, você pode ainda apelar para processos de ginástica, através de musculação, através até de estimulação contínua, tipo corrente russa, que faz com que essa pele se tonifique novamente. Mas se a perda ponderal é grande, não tem como correr. O resultado para ter uma pele firme novamente é tirar o excesso dela, não tenha dúvida. A cirurgia de dermolipectomia abdominal foi inicialmente preconizada para tratamento de hérnias. O paciente tinha alguma hérnia incisional, alguma coisa, e a pele fazia aquela distensão e era preciso que se tirasse esse excesso de pele e de gordura. E depois se passou a usar também com fins estéticos. Então, as pacientes grandes, múltiplas quer dizer, mulheres que têm muitos cílios, tinham aquela dilatação da musculatura abdominal que ficava afastada, e com o tempo aquilo ali ia fazendo como se fossem verdadeiras eventrações, um abdômen avental, fazer assaduras na região do púbis, e se começou a fazer a cirurgia, geralmente a cirurgia era feita em âncora, feita uma incisão assim que a gente chama flor de lis, e embaixo terminava a cirurgia fazendo como um T deitado. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, se passou a diminuir o tamanho das cicatrizes, se passou a usar cicatrizes menores, o uso de lipoaspiração nas partes laterais, um descolamento menor e principalmente o trabalho da musculatura, no sentido de fazer com que essa musculatura que foi deformada com a gestação, na maioria das vezes, a mulher quando vai ter menino, o que acontece? A barriga vai crescendo lentamente e aquilo ali vai distendendo a musculatura do reto abdominal, que ela é unida aqui na frente, na linha do umbigo, ela vai afastando, vai afastando, vai afastando. E depois vamos dizer assim, que a paciente tem o menino que pare, ela não volta mais ao normal. E é preciso que se faça um descolamento e por baixo
se reaproxime toda essa musculatura, para dar uma nova tonicidade. É uma cirurgia que deve ser feita, vamos dizer assim, depois que a mulher tiver todo o seu planejamento familiar completado. Porque se tiver uma outra gestação, provavelmente isso vai voltar ao lugar anterior. Então, a dermolipectomia é uma cirurgia onde a gente tira o excesso de pele e reposiciona a musculatura do abdômen. É indicado em qualquer mulher que depois da gestação deseja ter o abdômen de volta. Essas cicatrizes hoje são pequenas e se usa muito lipoaspiração para tirar os excessos das gorduras laterais e também, às vezes, na gordura da região supraumbilical. A cirurgia de abdômen, Márcia, por ser uma cirurgia que requer um descolamento grande e tem uma incisão grande também, e a gente precisa fazer uma tração, ela necessita que essa cicatriz tenha um repouso grande. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a cicatriz da cesariana e a cicatriz da plástica de abdômen. Na cesariana, o menino sai, então fica aquela pele sobrando e não vai ter nenhuma tensão. Já na plástica de barriga, não, a gente vai tracionar para que essa barriga ela fique bem batida, fique esguia. Então, é necessário um repouso, por exemplo, para dirigir, para fazer ginástica na faixa de uns 60 a 90 dias, a depender do caso de cada pessoa. Então, é uma cirurgia que requer um repouso grande. Talvez dentro da cirurgia plástica seja a cirurgia que requer um repouso maior. Janaína, eu diria que não só após, para manter, mas também antes de fazer a cirurgia. Porque quanto mais magra você operar uma paciente, obviamente você vai ter um resultado melhor, porque vai ter menos tecido, vamos dizer assim, dermogorduroso, para que atrapalhe a sua modelagem desse novo abdômen. Então, é importante que você perca peso antes, para fazer num peso ideal, e que esse peso seja mantido. Porque se a paciente depois engorda, o que é que vai acontecer? A cicatriz, ela não tem elasticidade. Vai funcionar como se fosse um cinturão. Se você engorda 7, 8 quilos depois da cirurgia, você vai ficar com um verdadeiro cinturão no lugar da cicatriz, porque a gordura vai abaular em cima e abaixo da cicatriz. Francisco, a gente teria, no caso, duas chances. Uma, se o paciente relaxar no sentido de não fazer seus exercícios, de continuar uma alimentação inadequada, isso, obviamente, vai fazer com que esse abdômen abaule uma outra vez. Ou então, no caso da mulher não ter o seu planejamento familiar terminado e ela tem uma nova gestação. Então, certamente, vai voltar tudo outra vez. Porque geralmente a gravidez é que faz com que a barriga saia do lugar.